Olá! Hoje temos nova edição do Não Vou Por Aí, o bate-papo descontraído, divertido e inteligente que você acompanha nas suas manhãs, tardes, noites e madrugadas neste canal do YouTube. Eu sou Zeca Marques e, mais uma vez, meus amigos e companheiros Milton Lara, Sérgio Mota e Eduardo Trench. Meu irmão, o tema hoje não tem muito a ver conosco, né? Salvo engano. Vamos falar sobre cabelos brancos. Nós não temos muitos cabelos, mas os poucos que eu tenho são grisalhos. Não sei o seu caso. Mas, Milton Lara, eu vou começar justamente por você ser a pessoa mais experiente do grupo. O que nós podemos falar sobre cabelos brancos? Você dizia em off, antes de começarmos a gravar, uma questão interessante, uma política de algumas empresas. Então, diga para nós, Milton Lara, por favor. Digo sim. Do alto da sua sabedoria, das suas cãs. Para quem não sabe, cãs, cabelos brancos. Para começar, eu devo ser o primeiro a falar mesmo, porque se o tema é cabelos brancos, eu sou o legítimo representante da raça. Né? Dá para perceber pela barbicha do Mota que, se tivesse cabelo, seriam brancos. Do Zeca, a gente não consegue perceber a distância, mas seriam brancos também. E o Trench, pelo jeito, tinge o cabelo, porque a barba já está branca, o cabelo está resistindo. Eu fico muito feliz, inclusive, pelo fato de que ainda tenho cabelo. Né? Mas isso é uma situação momentânea e já já acaba isso. Mas o que eu vinha dizendo, e foi por isso que nós... foi dessa forma que nós propusemos o tema, é o fato de que, no mundo corporativo, existe uma expressão em inglês, portanto deve vir de lá, que é o gray hair. E algumas empresas, você só consegue ascender à direção e a cargos mais importantes na administração se tiver gray hair. Você só consegue, depois de alguns anos de experiência, ter algum poder de mando. Isso faz com que jovens muito competentes sejam colocados numa fila de espera besta, porque vai ter que esperar 10, 15, 20 anos para uma promoção. Isso não é necessariamente uma política escrita de nenhuma dessas empresas, mas é um hábito que a gente vê se estender pela sociedade. Eu, como muitos espectadores sabem, e vocês sabem, fiz uma faculdade e terminei há 2 anos atrás, a minha segunda faculdade. E conversando com um professor sobre as dificuldades do mercado de trabalho, ele me dizia: Milton, relaxa, olha esses meninos, você acha que eu daria uma procuração para algum deles me defender? Enquanto que você, com esse cabelo branco, dá a impressão de que é um advogado de 200 anos. Passa uma confiança, passa uma credibilidade. Eu, tranquilamente, passaria uma procuração para você me representar. Então, assim, é interessante, porque, veja, como sou recém-formado, eu sou inexperiente. Existem outros compromissos de vida que fazem com que a gente talvez não cometa os mesmos erros, mas cometa erros. Então, assim, não é o cabelo branco que determina a pessoa. Existia uma frase, só para encerrar minha fala, existia uma frase, se não me engano, do Milor Fernandes, que dizia: não me respeitem apenas pelos meus cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Muito bom, Milton Lara. Eu diria a você, né, no jornalismo, o jovem profissional é o foca. Eu não sei como é que é no direito, mas se você fosse um foca no direito, você é um foco de respeito. Aliás, um foca de respeito. Você tem o ar da maturidade e eu entregaria uma procuração, entregaria uma petição para você, Milton Lara. Veja só como os canalhas podem se beneficiar desse tipo de coisa. Exatamente. Agora, você falava do grey hair, e eu só quero lembrar que, em francês, a cor cinza é gris, é G-R-I-S. No espanhol é gris, que é o que derivou, no caso da língua portuguesa, no grisalho.
Então, um cabelo grisalho é um cabelo com vários tons de cinza, para brincar com o filme que fez sucesso aí, o livro e o filme que fizeram sucesso alguns anos atrás. Mas eu vou querer que o Eduardo Trench exerça o seu direito de resposta. Você foi acusado, ou melhor, você foi denunciado, Eduardo Trench. Você pinta o seu cabelo porque você não quer participar desse hair grey das empresas. Ele usa Grecin 2000. Grecin 2000. Que a Grecin patrocine o nosso programa em breve. Eduardo Trench, e aí? Bom, eu vou contar uma coisa curiosa. Não, realmente eu não pinto o cabelo. Inclusive, não dá para ver, mas eu sou grisalho aqui nos lados. Mas eu tive a sorte dos meus cabelos continuarem da cor original que eles sempre foram. E isso gerou um ódio por parte da minha irmã, que sempre reclamou com a minha mãe, dizendo, pô, desde os 30 anos eu tenho cabelo branco, e esse desgraçado está com 50 e poucos anos e não tem cabelo branco. E para falar uma coisa, eu realmente, uma vez, eu fui usar alguma coisa para uma tintura, mas na verdade é o seguinte, é porque eu queria tirar esse preto aqui, eu queria deixar branco esse preto aqui, né? E eu descobri que não existe tinta para deixar cabelo branco, né? Na verdade, eu estenderia o tema dizendo que não existe tinta para apagar a vida. Mas aí voltando para o tema, né? Eu acho que os cabelos brancos são aquela história que você só vai descobrir a importância quando você tem os cabelos brancos, né? E isso se estende aos que não têm cabelos, mas que seriam brancos, né? Por causa da idade. A gente não dá muita importância quando a gente é mais jovem, a gente tem uma segurança, né? Quando a gente é mais jovem, mas depois, com o tempo, vai passando, a gente realmente adquire essa segurança pela condição das quantidades de informação que a gente recebeu e de situações que a gente passou. Isso vai gerando na gente uma nova visão sobre tudo aquilo que a gente passou pela vida, né? E aí isso permite com que a gente tenha um olhar diferente, né? Uma forma diferente. E eu, desde de moleque, eu sempre adorei conversar com pessoas mais velhas, né? Ouvir as histórias das pessoas mais velhas, saber por onde eles tinham ido, pelo que eles passaram e assim por diante. E eu sempre respeitei muito isso, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que os cabelos brancos são um fator que todo mundo vai dar valor quando eles chegarem. Muito bom, Eduardo Trench. O Milton já disse que o Sérgio Mota, o meu irmão, tem esse cavanhaque grisalho. Eu acho que se você deixasse crescer as laterais do seu cabelo, eles também seriam grisalhos, Sérgio Mota. O que você pode falar a respeito? Seriam grisalhos. Se existissem, seriam. Eu acho, né? Não, eu acho que faz sentido isso, né, meu? Essa coisa... porque, como meus colegas bem disseram aí, os cabelos grisalhos, eles expressam experiência, vivência. O cara já passou por muitas situações e teve que controlá-las, já vários obstáculos que ele teve que saltar. Isso é o tempo e a vida que trazem para o indivíduo mesmo, né? Então, eu acho que faz um certo sentido mesmo essa coisa. O Milton mencionou o mundo empresarial, né, na fala dele, que o cara só atinge uma determinada posição a partir do momento em que ele tiver os cabelos brancos, ou seja, a partir do momento em que ele reunir e acumular a experiência necessária e suficiente para tal, né? Eu acho que faz sentido mesmo. Mas eu queria lembrar a vocês, não é uma discordância, tá? Mas a gente está vendo aí novos tipos de configuração empresarial, startup,
aquelas que dão super certo, porque os caras chamam de unicórnios, etc., que o cara, com 20 e poucos anos de idade, o cara ele não tem nem certos cabelos, quanto mais cabelos brancos. E o cara já está em posição de comando, de chefia, comandando, liderando. A gente está percebendo isso, né? Nesse milênio, digamos assim. Né? Então, sim, eu acho que é importante essa experiência que o cabelo branco personifica. Mas eu não sei até quando isso vai ser uma regra, digamos assim. Né? A gente está vendo uma molecada aí que está longe de ter cabelos brancos e que estão comandando, cara. Estão mandando, ditando regras, influenciando outros e assim por diante. Ô, Sérgio Mota, eu ia tocar justamente nesse ponto, porque eu sou docente na área de comunicação e vejo que muitas vezes as pessoas recém-formadas, né, com 2, 3 anos de formatura, assumem cargos em empresas e já são gerentes, né? Gerente de mídias sociais. Ou seja, aquilo que antigamente você demorava 20 anos para atingir um cargo de gerente, você ia atingir com 40 e poucos e depois ser diretor, hoje com 26, 25 você já é gerente, né? É a primeira questão. Depois eu vou fazer uma... Pois não. Você citou especificamente gestor, gerente de mídias sociais. Nesse caso específico, tem que ser um jovem, cara. Um cara de cabelo branco, ele nem navega. Uhum. Com algumas exceções, evidentemente. Né? Então, ou é jovem ou não é ninguém. Mas eu faria uma parte, porque é natural que, para novas tecnologias, jovens sejam escolhidos para gerenciar, para influenciar, etc. E tal. Mas é importante que a gente não descarte, e por isso aquela frase, os canalhas também envelhecem, existem muitos jovens que têm talento, habilidade para a chefia, para o poder, para o mando, para a liderança. São pessoas fantásticas. Eu tenho um colega de faculdade, que hoje deve ter 25 anos, que tem sido meu grande parceiro em tudo que eu venho desenvolvendo. É um sujeito preparado, é um sujeito com uma cabeça serena, equilibrada. Então, assim, existem. É uma pena que a gente confie muito nos cabelos brancos, porque eles podem ser mentirosos. Mas, assim, é um critério externo, é um critério que a sociedade meio que respeita, e nós temos apenas que lidar com isso e saber que existem exceções, existem jovens muito bem preparados. Mas eu ia justamente buscando o que eu comentava sobre o Mota e ligando com o que o Milton disse agora. E existe, por outro lado, o que hoje tem um nome bonito, que é etarismo, que é um preconceito com as pessoas mais idosas no ambiente de trabalho. Então, sim, vocês sabem que hoje, quem tem mais de 50 anos tem muita dificuldade de colocação profissional. Né? Uhum. E não só nas áreas de tecnologia, ligadas a mídias sociais, etc. Né? Então, há um preconceito ainda mais no país como o Brasil, que é um país que até pouco tempo atrás era um país majoritariamente de jovem. E essa balança está arrumando a um certo equilíbrio, né? Porque a população brasileira está envelhecendo. Eu quero dar um depoimento pessoal. Há pouco o Milton Lara perguntava se eu tinha ou não barba branca, cabelo branco. Eu usei barba nessa pandemia durante muito tempo. E uma barba que era próxima daquela do Velho do Rio, da novela Pantanal. Eu vou pedir para o Edu BR colocar aqui uma foto minha de barba, e eu pegava muito metrô em São Paulo para viajar para o interior, onde eu trabalho, e em várias oportunidades, quando eu tinha a barba branca bem anunciada, as pessoas no metrô de São Paulo cediam-me o assento. Isso, eu comecei a usar barba com 51 anos. Ou seja, eu nem teria direito ao assento especial
que é destinado a pessoas com mais de 60 ou pessoas com deficiência, gestantes e por aí vai. Mas era inacreditável, não foi uma única vez. Muitas vezes as pessoas me cediam um assento no metrô simplesmente porque eu usava barba branca. E quase sempre eu estava com uma boina ou com um boné, ou seja, nem sabiam se eu era careca ou se não era. Então, veja que interessante essa ideia de uma certa comiseração, né? Coitadinho, deixa o velhinho sentar aqui, que ele não pode ficar em pé. Né? E outra questão que eu acho interessante, os cabelos brancos ou grisalhos nunca foram assim um grande problema para o universo masculino, salvo exceções de pessoas que pintam e pintam com gosto os seus cabelos. Mas no caso das... Inclusive ministros que colocam perucas. Né? Depois você fala quem é o ministro que coloca peruca, que eu não sei, Milton Lara. Mas no caso do universo feminino, sempre houve, inclusive, um mercado muito ativo das tinturas capilares, né, no universo de salões cabeleireiros, em que as mulheres não poderiam ter um fio branco sequer. E durante a pandemia, vocês perceberam que houve uma inversão disso? Muitas mulheres assumiam as suas madeixas brancas, e um grande exemplo, que o Edu BR pode trazer também, se puder, é o da Marieta Severo. A gente acostumou a ver a Marieta Severo na série da Globo. Pô, me ajude aí, pessoal, esqueci o nome da série. Pô, sensacional essa série. Pô, pena que eu também não estou lembrando o nome, mas é. Nossa, o trem se lembrar nome vai ser um problema sério. Vai, é. Eu nasci com um problema de lembrança de nome desde Eu já acho. Mas a Dona Nenê, que era o personagem da Marieta Severo, sempre de cabelos pretos escuros, ela surgiu em novos papéis, com as madeixas brancas. Acho até que ficou mais harmônico para ela usar cabelo branco. Ou seja, as mulheres assumiram os cabelos brancos na pandemia e acho que foi uma medida saudável. Mas, Milton Lara, eu acho que essa questão do mercado de trabalho ela é um pouco mais complexa. Pode haver o tal do hair gray em algumas instituições, mas o mercado fecha-se cada vez mais para pessoas idosas, tenham elas cabelos brancos ou não. Eu aí diria, eu acho que tem vários aspectos a serem analisados. Em primeiro lugar, eu acho que o mercado de trabalho se fecha para pessoas de mais idade, porque a tolerância das pessoas de mais idade diminui muito. Você não aceita mais um chefe que te diga, olha, tem que ficar até às 11 da noite para fazer isso. Você sabe qual é a importância da sua família, do seu descanso, da sua vida pessoal, e isso dificulta muito, porque as pessoas com um pouco mais de idade tendem a ter prioridades mais, me perdoem o termo, mais corretas. Tá? Então, essa é uma questão que algum dia nós podemos abordar. Existe outra questão aí, o fato de que você falou do etarismo. O etarismo eu vivenciei fazendo uma faculdade depois de velho, porque eu tive colegas maravilhosos, gente encantadora, que me acolheu como amigo, como colega, como igual, e tive gente que simplesmente não falava comigo e tinha ideias preconceituosas a meu respeito. Ideias que, hoje em dia, você percebe, do jeito que a sociedade está, o sujeito com mais idade tende a ser chamado de patriarca, sexista, homofóbico e racista, apenas e tão somente por ter cabelo branco. É como se as pessoas envelhecessem sem nenhuma alteração num perfil horroroso. Eu vivi isso, inclusive, quando dava aula. Durante muitos anos eu tive um brinco pequeno que eu usava e isso suavizava. Eu tenho uma figura meio marcial. Eu sou grande, tenho esse vozeirão, etc. e tal. Eu usava tudo que era possível para suavizar minha imagem e fazer com que as pessoas não me odiassem de cara. Mas eu tirei o brinco porque achei que já tinha dado e resolvi trabalhar da mesma forma dando aula.
E de 4 ou 5 meses do semestre letivo, eu passava 2 meses tentando explicar para os alunos muito jovens que eu não era sexista, que eu não era homofóbico, que eu não era racista, que eu não era um velho encarquilhado, conservador e retrógrado. E isso dificultou um pouco minha carreira, porque quando você tem uma audiência contrária a você, a tendência dessa audiência é interpretar o que você fala de forma muito diferente. Então, eu acho que o etarismo é uma questão a ser considerada. E a última, só para dar uma pincelada, eu acho que as mulheres passaram a assumir os cabelos brancos antes mesmo da pandemia. É uma tendência que vem se impondo. As mulheres cansaram de se passar por bonitinhas. Elas estão cada vez mais querendo se passar pelo que de fato são, competentes e bonitinhas. Então, assim, Milton Lara, é outra beleza. Você sabe que, bom, também tenho nacionalidade portuguesa. Em Portugal é muito comum as mulheres deixarem os cabelos brancos e grisalhos, o que não é nenhuma surpresa, né? Já há muitos anos as mulheres que têm um pouco mais de idade em Portugal assumem os seus fios brancos. Mas, Eduardo Trench, eu queria voltar à questão do mercado de publicidade. Antigamente, a gente podia ver que grandes publicitários eram referências, né, na área da publicidade. Então, Washington Oliveto. Né? Hoje, você acha que o jovem ele vai se espelhar nessas pessoas que têm mais experiência? Ou a questão da idade do cabelo branco deixou de ser um fator de respeito e credibilidade na área? Eu acho que ele vai ser sempre uma referência, né? Mas o que acabou acontecendo é que a gente teve essa grande mudança de mídias para as mídias sociais e nenhum dos grandes publicitários de cabelos brancos pegou esse processo, né? Então, nós estamos vivendo uma nova era dentro da propaganda, né? E essa nova era ainda não trouxe cabelos brancos, porque é uma era muito jovem ainda, né? Então, esses cabelos brancos vão começar a surgir daqui a alguns anos. No mundo, você já tem algumas pessoas que migraram da propaganda tradicional para a propaganda digital. Na hora que eles migraram, eles já pegaram esses 10, 15 anos de trabalho e os cabelos acabaram ficando brancos. Nós temos algumas referências, mas eu não acho que sejam as referências como a gente tem o Ogilvy, que o Milton falou, como o Washington Oliveto, o próprio Nizango Anais e outros que a gente teve aí, que eu vou acabar esquecendo pela natureza da minha memória para nomes. Mas, então, eu acho que os cabelos brancos nessa área eles vão surgir nos próximos 10 anos. Tá? Esse é o meu ponto. Vou passar para o Sérgio Mota, só quero lembrar que o seriado a que eu me referi há pouco é A Grande Família. Grande Família. Que originalmente foi ao ar nos anos 70 na Globo, e a gente conhece mais a segunda versão, com a Dona Nenê, feita pela grande Marieta Severo. Mota, você vai lembrar de outros publicitários históricos, o Pericinoto, por exemplo? Isso, inclusive, eu não vou falar especificamente da publicidade, mas o jovem ele tem uma tendência de achar que os mais antigos, os cabelos brancos, aqueles que têm os cabelos brancos, são desatualizados, que hoje em dia tudo é diferente, a gente que é up to date com as tendências, aquele cara não entende mais o que eu falo. Nós que já temos os cabelos brancos, ou deveríamos ter, a gente sabe que todas as novidades que eles falam para a gente que são novidades, na verdade são coisas antigas repaginadas. A gente já viu isso. Mas para eles, tudo é novidade. E se é uma novidade, não pertence ao universo dos mais antigos. Então, eu acho que isso pode respingar em alguns setores
e essa experiência não ser muito valorizada de fato, entendeu? Mas acho que, sei lá, de modo geral, eu acho Mas, que vale para alguma coisa. mas olha só, também existe uma troca de nomes para lidar com essa experiência das pessoas mais velhas. O Milton há pouco falou, não, porque fui fazer uma faculdade mais velho. A gente usaria mais experiente em vez de mais velho, né? E tem todo um mercado também publicitário que procura lidar com as pessoas mais velhas dentro daquele conceito da melhor idade, né? Que é um absurdo. Então, É um Milton, absurdo. só um pouquinho, Milton Lara. Eu não conheço uma pessoa com mais idade que suporte essa expressão açucarada e besta. Melhor idade. Vai para o inferno. É Na verdade, essa expressão já caiu. Ela já caiu. Ela tentaram colar, mas não colou. E então ela já caiu e a gente já tem outros nomes se referindo aos cabelos brancos. O Trecho, aqui o Milton morde a isca muito facilmente, né? Porque a gente chamava de terceira idade, passou a usar melhor idade. Eu ia encerrar o programa justamente com o Milton Lara, né? Por uma questão de respeito. Ele começou, ele encerra. E eu queria que ele dissesse o que ele pensa sobre a melhor idade. Há pessoas que dizem que não é melhor idade, porque os problemas físicos se avultam e se acumulam. Mas, Trench, se você tiver as outras nomenclaturas que são usadas hoje pelo mercado para as pessoas mais velhas, nos diga, porque depois eu passo para o Milton Lara encerrar o programa. Olha a saia justa que você põe, o Trench, que não lembra nem do nome dele completo. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai. Você lembra? Bom, você tem o idoso, o sênior, né? Sênior é boa. Sênior é boa. Eu lembro, putz, eu vi essa semana, eu vi uma que eu achei bem bacana, que foi de uma empresa de saúde, né? Mas realmente eu não consigo lembrar qual foi a expressão que eles usaram, né? Então, eu vou ficar aqui, né, com o idoso, terceira idade, melhor idade, sênior, velho, né? Tem toda uma série de referências aqui que eu lembro aqui de... Vejam que até para falar na questão da previdência em cargos públicos, a PEC ganhou o nome de PEC da Bengala, que foi a proposta de emenda constitucional que estendia a idade de aposentadoria. PEC da Bengala. Milton Lara. Vejam, existe também uma questão que a gente precisa lembrar. A terceira idade, ou a velhice, que antes a gente começava a contar a partir dos... Bom, depende da época, mas na época dos meus avós, o sujeito de 50 anos era idoso. Hoje nós temos gente de 70, 75, como os Rolling Stones, pulando em cima de um palco e fazendo um trabalho maluco. Então, o próprio conceito de envelhecimento mudou. Nós temos hoje uma sociedade mais dinâmica. No meu entender, ela é burra em diversas coisas, mas, com relação à idade, nós estamos enfrentando uma revolução. Homens e mulheres de mais idade em condições muito melhores. Uma vez se perguntou, e se pergunta sempre, você trocaria a sua velhice por voltar a ser jovem? E a resposta de 99% das pessoas é: trocaria, desde que eu mantivesse a minha cabeça, a minha vivência e tudo que eu construí. Sem isso, o que é a vida? Muito bom, Milton Lara. E o exemplo que você deu de uma pessoa que pula no palco como criança, eu acho que a primeira imagem que vem à minha mente é do Mick Jagger, que completa, neste ano de 2022, 79 anos. Então, é um belo exemplo para encerrarmos esse programa. E eu pergunto a você que nos assiste, você confia nestes cabelos brancos que conversam com você neste programa, neste canal do YouTube? Diga para nós o que você pensa a respeito. Mais uma vez agradeço ao Eduardo Trench, Sérgio Mota, Milton Lara, Edu BR e ao João Manuel
que colocam este conteúdo no ar. Os nossos endereços estão aqui. Escreva para nós e respeitem os cabelos brancos nossos, os que aparecem e os que estão ocultos. Grande abraço, até a próxima. Tchau.